Eu investi 4,8 milhões de reais em ações da Gerdau de código GGBR4 e nos próximos minutos a gente vai te explicar o porquê. Principalmente agora que quem olha para o gráfico da cotação da Gerdau vê ela caindo quase 30%. E aí alguns podem pensar, beleza, estão comprando porque caiu. Ou ainda podem pensar, tá, estão comprando porque tem uma expectativa de que a cotação vai se recuperar em breve. Ou ainda podem se perguntar, quais foram os critérios que levaram vocês a comprar essas ações da Gerdau, que para contexto, a gente está comprando aqui no nosso fundo de ações baratas do clube, fundo disponível aí para alguns clientes de Wealth. E aí nos próximos minutos a gente vai te explicar tudo isso que está acontecendo e quem vai guiar toda essa explicação é o meu sócio, Felipe Almeida. Filipão, bola contigo. Boa. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito alinhado aqui. Tudo que eu vou te falar desse vídeo é referente a uma compra dessas ações que já foi executada há mais de um mês atrás pelo time de gestão de investimentos aqui do Clube do Valor, empresa que eu sou sócio. E é o nosso time de gestão que fica responsável por um dos nossos fundos de ações, o Clube do Valor Ações Baratas, como tá nesse print aí na tela para vocês. E aí, para te deixar a par, a nossa gestora já fez esse aporte no nosso período de rebalanceamento da carteira mais recente desse fundo. Ou seja, essa compra foi feita pela gestora e não por uma pessoa em especial. Além disso, a compra se baseia em estratégias muito claras, bem definidas, que eu vou te mostrar ao longo do vídeo de hoje. E nada que você tá vendo aqui é uma recomendação de investimento. Beleza, dito tudo isso, a gente começa a dar uma olhada na empresa para entender o que é que tá por trás dela. A cotação, se a gente olha de um ano para cá, né, na verdade, ela tá caindo 15%. E mesmo que a gente considere os dividendos, a queda fica ainda na casa dos 13%. Beleza, agora a gente tá olhando somente uma janela de 12 meses. Se a gente aumentar um pouquinho esse time frame para os últimos 10 anos, a gente vai perceber que essa empresa aqui, ela se comporta de forma cíclica. Ela tem períodos de alta, ela tem períodos de lateralização que muitas vezes duram alguns anos, como a gente vê do período de 2021 até agora. E isso aqui já é um cheiro bem particular de uma empresa comoditizada, que eu vou te mostrar um pouco mais como ela funciona na prática. Só que assim, tem algumas coisas que vale a pena a gente observar aqui na Gerdau. Por exemplo, o preço por valor patrimonial dela hoje tá baixo pra caramba. Atualmente na casa de 0,55 aqui. E o que isso nos diz é que você consegue comprar a empresa por praticamente a metade do que ela tem já de valor em patrimônio. Será que tem alguma razão por trás de justificar isso aqui? Inclusive, a maior parte das casas de análise do mercado estão olhando com bons olhos para a GGBR nesse momento. Das 10 das que tem recomendação, 8 delas estão recomendando compra. Por outro lado, o dividend yield da Gerdau, que já chegou a ser de mais de 12% ali no ano 2022, hoje caiu para cerca da metade, tá um pouco abaixo da casa dos 6%. Então, preço que parece descontado, mas dividendo também se comprimindo nos últimos anos. Vamos dar uma olhada nos resultados da empresa para a gente entender o que está acontecendo e tirar alguns insights. Ela recém divulgou o resultado do primeiro trimestre desse ano 2025, enquanto eu gravo esse vídeo. E o que a gente viu foi a receita líquida subindo cerca de 3% quando comparado com o final do ano passado. Ou seja, não teve tanta mudança assim nas vendas da companhia. Ela basicamente continua vendendo a mesma coisa e colocando a mesma quantidade de dinheiro para dentro de casa. Sendo que esse resultado de receita ele foi muito puxado pela operação que a Gerdau tem lá nos Estados Unidos, a parte internacional dela. Essa, isoladamente, teve um aumento de vendas de 14% no início desse ano, superando todo o ano passado, 2024, o que fez com que a receita líquida da parte internacional da Gerdau também tivesse um aumento de 16%. Para quem não sabe, a Gerdau lá nos Estados Unidos, ela tem atuação nos mercados de manufatura, energia e automotivo em 60% da operação, mas ela também está na construção civil não residencial e de infraestrutura em 40% da sua atuação. E é justamente essa presença internacional que traz vantagens, segundo o próprio CEO da companhia, na sua última mensagem da administração. Nesse resultado recente, ele reforçou que a importância da diversificação geográfica da companhia faz com que ela seja resiliente a períodos de maior volatilidade, como que a gente vive agora. E que faz, inclusive, a Gerdau se beneficiar do tarifaço do Trump, uma vez que a ideia principal do Trump agora é favorecer muito o mercado interno. Como a Gerdau já tem operações lá dentro, ela acaba pegando um pouco desses benefícios indiretamente no momento econômico. E aí, para melhorar essa situação, a Gerdau ainda tem espaço para ampliar sua produção lá nos Estados Unidos. Basicamente, 30% da capacidade que ela já tem instalada lá está ociosa. Ela consegue aumentar essa produção caso a demanda acompanhe. E isso se torna ainda mais positivo quando a gente olha para o resultado no Brasil, que na verdade não teve expansão, o volume de vendas ficou exatamente o mesmo e a receita líquida, por conta disso, também teve até uma leve redução de 3%. Resultado final na última linha é que o lucro líquido teve uma redução também no começo desse ano de 2025, quando comparado a todo o ano de 2024. Uma margem líquida que está atualmente em 4,4%, bem espremida. Margem essa que vem sofrendo desde 2021 até aqui, saindo da casa dos 20%, como ela já teve, para a casa de 6,8%.
0,8, que é o dado mais atualizado ali que o investidor 10 está mostrando. Lembrando que a margem líquida de uma empresa é aquela quantidade que realmente sobra de lucro líquido depois de pagar todos os custos da companhia. Então, uma empresa que tem margem líquida de 10%, por exemplo, isso quer dizer que a cada 100 reais que ela vende, sobra 10 reais de lucro líquido dentro do caixa. E, naturalmente, a margem de lucro vai depender de algumas variáveis. A primeira delas é o momento macroeconômico que se vive. Isso pode atrapalhar, depender do setor. Vai depender do nicho de atuação que você está. Por exemplo, é de se esperar que uma empresa de serviços ela tenha uma margem líquida mais alta, em torno de 20%, 25%, a depender do caso. Agora, uma empresa de varejo, por exemplo, de alimentação, ela vai ter uma margem líquida ali de 10%, de 8%, de 5%, a depender do caso também. E por último, a margem líquida vai depender da gestão interna de cada uma das companhias, de como é que ela gerencia receitas e custos ali dentro para ter uma eficiência operacional final muito boa. No caso da Gerdau, como a gente viu essa margem líquida se apertar, principalmente por causa da queda dos preços das commodities nos últimos anos, a gente também vê o lucro líquido sair da casa de 15 bilhões para a casa de 5, que é o que ele está mais ou menos nesse momento atual. Ou seja, o lucro comprimiu em 3 vezes mais ou menos. Enquanto isso, a receita da companhia, essa não caiu tanto. De 2021 para cá foi uma queda de mais ou menos 12%. Muito melhor do que a queda de quase 70% que o lucro líquido teve. E eu tô te mostrando essa diferença aqui para a gente entender que são duas vertentes diferentes. A empresa continua tendo receita, isso é legal, isso é mérito dela, mérito comercial. Enquanto a margem foi comprimida ali, o que não é um resultado tão bom. E o fato é que essas compressões de resultado também passaram para o preço. A cotação chegou a cair 46% quando a gente olha de 2021 para cá. Então são praticamente 4 anos com um resultado como esse. O que inclusive ajudou para chegar num PVP tão baixo quanto o que ela está agora. Lembrando mais uma vez que o PVP, o preço por valor patrimonial, é a comparação do preço que a companhia está sendo vendida atualmente com o seu patrimônio líquido, que basicamente são todos aqueles ativos que já fazem parte da empresa. Nisso a gente pode incluir toda a infraestrutura que já pertence à companhia, os galpões, os imóveis, a marca que é intangível da empresa também faz parte do patrimônio líquido. E o fato é que esse patrimônio líquido da Gerdau, ele vem aumentando, na verdade, numa direção completamente oposta ao lucro, como a gente viu. De 2018 para cá, esse PL só sobe, saindo da casa dos 30 bilhões de reais para quase 60, como ele está agora. E a principal razão que explica isso é o CAPEX que a Gerdau vem passando. Ou seja, ela está numa fase nos últimos anos de investir ainda mais em infraestrutura para aumentar a capacidade produtiva dela. Isso passa por criar novas fábricas, novas instalações que melhorem a produção. A gente consegue ver isso nesse slide de resumo aqui, onde o último resultado mostra o CAPEX que a Gerdau vem fazendo. Quando a gente vê que já foram investidos quase 6 bilhões de reais em novas plantas fabris e ainda existe um remanescente de mais de 3 bi para completar essas infraestruturas. A expectativa é que em 2025, só nesse ano, hajam 6 bi de investimentos, sendo metade disso buscando mais competitividade para a empresa e a outra metade buscando manutenção do que já existe. Logo na página seguinte, a Gerdau exemplifica um pouco alguns desses projetos de implantação de infraestrutura, como esse de painéis solares e plantas ali do Midlothian, que só ele vai ter a capacidade de gerar cerca de 140 bilhões de reais em geração de caixa para a companhia, ou essa planta de filtragem de rejeitos, que sozinha vai ter uma capacidade de geração de mais de 1 bi de caixa para a empresa. E são esses fatores que ajudam o patrimônio líquido da Gerdau subir, e enquanto o preço está caindo, é natural que o PVP fique descontado demais. Tá, Felipe, entendi. Então o patrimônio líquido dela aumenta com o CAPEX que ela está fazendo, e isso faz o PVP baixar. Agora, é só CAPEX que faz o patrimônio subir? E na verdade não, tem mais coisa. A gente precisa lembrar que uma empresa, diferente de um fundo imobiliário, quando ela tem lucro ali na operação dela, ela tem uma decisão a tomar. Quanto desse lucro ela vai distribuir na forma de dividendos e quanto desse lucro ela vai buscar reinvestir nela mesma em várias frentes possíveis. E o fato é que a Gerdau tem usado boa parte do seu lucro não só para distribuir dividendos, que quando a gente olha para os 5,14% de dividend yield atual, a gente até acha meio baixo, mas o fato é que ela também vem trazendo uma recompra de ações muito forte nos últimos anos. Basta a gente perceber aqui a diferença do quarto tri de 2024, por exemplo, quando a gente compara só a distribuição de dividendos, que foi de 203 milhões de reais, sendo que houveram 845 milhões de reais recomprados em ações da própria companhia, o que gera um payout de mais ou menos 350% no período. Ou seja, ela investiu mais do que ela lucrou naquele período ali em recompra das ações que ela já tinha em circulação. Isso quer dizer que, na média, ela usou um caixa que ela já tinha, um recurso que já estava na empresa para investir ainda mais pesado nessa recurso. E o que a gente precisa lembrar aqui é que, como acionistas, é muito interessante quando a empresa faz um movimento de recompra das próprias ações. Afinal de contas, eu, como acionista, passo a receber um lucro maior por cada uma das minhas ações, uma vez que agora existem menos ações em circulação depois da recompra. Ou seja, indiretamente, a recompra das ações é uma forma de você ganhar mais dinheiro sem precisar necessariamente comprar mais ações daquela companhia. Para você ter uma ideia desse impacto, a GGBR ali tem uma intenção de recomprar praticamente 65 milhões de ações
ações do mercado. Uma vez que ela tem um número total de papéis de cerca de 2,05 bilhões em circulação, a gente está falando que ele vai recomprar 3,25% da quantidade total de papéis. E é justamente essa magnitude que você vai ter de aumento de lucro por ação daqui para frente. Um incremento natural nos dividendos de quem já tem a empresa na carteira. Beleza, então a gente viu aqui que tem uma função de CAPEX que ela está tocando, tem uma função de recompra de ações também. Principalmente aproveitando as quedas da cotação para fazer essa operação de forma mais eficiente. Agora, será que foi por isso que a nossa estratégia demonstrou que a Gerdau era uma das ações mais baratas da bolsa? E mais do que isso, eu sei que tem gente que deve estar se perguntando: ah, Felipe, por que tu está falando ali da GGBR e não da Goal? Afinal de contas, são duas ações diferentes na bolsa. Uma é a metalúrgica Gerdau e a outra é só Gerdau. E aí, quando a gente abre a composição acionária dessa empresa, a gente consegue ver claramente a diferença. Onde a metalúrgica Gerdau é a holding que detém 33% da participação da Gerdau, que é a companhia que realmente opera todas as funções que a gente está vendo aqui. Ou seja, como a gente está falando de uma holding que detém a empresa que realmente tem as operações de mercado, o resultado financeiro das operações da Gerdau, ela é exatamente o mesmo para as duas companhias. O lucro líquido, a receita, a geração de caixa são todos vindos de uma fonte só. Sabendo disso, o que mais importa na nossa estratégia aqui no Clube do Valor é buscar aquela que tem mais liquidez de negociação na bolsa. Ou seja, qual é aquela que tem mais procura de compra e de venda por parte dos investidores. E aqui a gente vê a diferença. Enquanto a Goal tem uma liquidez média diária de 120 milhões de reais, a GGBR, que é a Gerdau operação como um todo, ela tem mais de 190 milhões de reais em liquidez média diária. E é por isso, estritamente, que a gente escolhe a GGBR e não a Goal para investir. Beleza, explicado tudo isso aqui, o que é que a gente vê de momento dos investidores em relação à Gerdau? Eu sei que tem muita gente que está aproveitando as quedas para comprar ainda mais, como esses investidores que comentaram isso aqui no vídeo recente que a gente fez da Goal. Tenho em carteira e estou comprando bastante. Tomara que caia mais, tenho Goal faz tempo. Só que também tem muita gente que não gosta dessa empresa aqui, principalmente porque ela tem um caráter cíclico por causa das commodities. Como é o caso do Heitor aqui, que comentou exatamente isso sobre os resultados que parecem uma verdadeira montanha russa para cima e para baixo. E isso é verdade, eu já vou te mostrar um pouco mais sobre uma empresa commoditizada na prática. Mas é justamente por causa dessa montanha russa que muita gente passa a ficar inseguro e talvez balançado para vender a companhia agora. Como é o caso do MSP99 aqui. Em novembro era mais 10 de lucro, agora é menos 20 na cotação. Haja estômago. Achei que tinha, mas não tenho. Então é natural que essa volatilidade inteira afete os investidores. E se a gente comparar o histórico inteiro da Gerdau, de 1994 até aqui, a gente vai ver que a performance da empresa, já considerando os dividendos, é praticamente igual à do CDI. E aí, olhando para isso, a gente pensa, poxa, será que vale a pena mesmo a Gerdau para comprar? O que é que nos fez olhar para ela? Quais são os critérios estratégicos para isso? É exatamente isso que eu vou te mostrar. Agora, um ponto relevante que a gente precisa pensar é, será que é porque a maioria dos analistas do mercado estão recomendando compra para essa empresa aqui que eu deveria pensar em comprar também? Ou será que é porque ela está com uma performance muito parecida com o do CDI no longo prazo, que essa não faz muito sentido para eu ter em carteira? Sendo que agora, caso os tarifaços do Trump realmente vão para frente, a Gerdau pode lucrar ainda mais lá nos Estados Unidos por causa disso. Opa, então já é uma notícia a eu considerar mais. Daqui para frente, nesse próximo mandato do Trump, será que ela faria mais sentido? O grande ponto aqui é que, na verdade, essas dúvidas elas servem muito mais para confundir o investidor do que dar certeza para ele qual ativo ele deve comprar e quando fazer isso. Só tem uma absoluta forma de você não depender de recomendação de analista, não depender do momento atual, não depender de governo para tomar suas decisões de investimento. Isso passa, por exemplo, por saber exatamente quais são as ações das empresas que você deveria colocar dentro da sua carteira nesse momento, como é o caso de quem investe com base na estratégia das ações mais baratas da bolsa, que eu vou te mostrar nesse vídeo, e que é responsável por selecionar as 20 mais baratas disponíveis para você investir. Perceba, não só uma, mas 20 empresas. E ainda mais importante do que isso, quanto da sua carteira deveria estar investindo em ações do Brasil? Qual é o modelo de alocação claro que você deveria estar seguindo, mesmo que você seja uma pessoa muito arrojada que invista só em renda variável? Existem proporções ideais de diversificação a serem feitas. E essa é a única forma possível de ter resultados muito acima da média, como esse modelo de carteira que eu estou te mostrando, onde nos últimos 10 anos o resultado foi de mais de 21% ao ano para o investidor. E é claro que isso aqui não garante resultado futuro, mas é uma amostra de que investir com estratégia, além de dar resultado, nunca te permite ficar na dúvida sobre qual ativo comprar e qual ativo vender. Aqui no Clube do Valor a gente analisa centenas de carteiras de investidores reais todos os meses. E um dos problemas que a gente mais percebe com esses 9 anos que a gente tem de mercado, eu tenho praticamente 10 anos de mercado financeiro como pessoa física, e o que mais impede os investidores de realmente terem uma rentabilidade melhor nos investimentos é ter uma estratégia bem definida. E claro, pensando nisso, se você quiser a nossa ajuda do Clube do Valor diretamente, aí eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita, onde a gente vai disponibilizar um dos nossos especialistas de investimento treinados com a nossa filosofia para olhar a forma que você investe hoje e entender se isso faz sentido para o teu patrimônio atual, para os teus objetivos e para o teu perfil de investidor. E depois disso, a gente te mostra um planejamento estratégico de como é que você pode saber sempre qual é o ativo certo e a hora certa de comprar, para que você aproveite
somente os melhores momentos da economia. Para você participar dessa sessão de consultoria, que é totalmente gratuita, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, dito isso, vamos passar para a questão que faz a Gerdau realmente ser tão volátil assim, que é ela ser uma empresa comoditizada. Ela tem relação direta com o preço de uma commodity. No caso dela, o aço, que quando a gente olha para os últimos 10 anos, a gente vê um caráter volátil desse preço. Ele foi para cima, foi para baixo e desde 2021 até agora ele está num ciclo de desvalorização. Quando a gente coloca o gráfico da Gerdau por cima do aço, a gente vê a correlação realmente que um tem com o outro. E qual é o grande problema de uma empresa comoditizada? Por que ela é uma montanha-russa, como um dos seguidores aqui da gente falou? O ponto é que, na média, elas costumam ou podem passar vários períodos de tempo na bolsa performando de forma negativa ou pelo menos de lado. Então imagina você ali com uma empresa em carteira que durante basicamente 8 anos de investimento que você teve nela, ela passou esse tempo inteiro caindo, chegou a cair 86%, quase 90%. Ela não está sozinha. A Petrobras, num período parecido com esse, chegou a cair 91%. E a própria GGBR também caiu numa dimensão de 91% nesse mesmo período de 8 anos. Ou seja, aqui a gente vê um ciclo de retração, de compressão das commodities. Agora, é óbvio que as commodities também passam por ciclos de expansão, como foi o caso de 2002 até 2008 aqui no Brasil, por exemplo. Essa linha preta mostra aqui períodos em que as commodities, mundialmente falando, tiveram períodos muito fortes de valorização e períodos muito fortes de decréscimo também. E por mais que a gente esteja falando aqui de uma empresa comoditizada, a gente precisa lembrar que uma coisa é a commodity e outra coisa é a empresa que usa essa commodity como produto bruto para que ela transforme e gere caixa, gere receita em cima disso. Que é o caso da própria Gerdau, que pega ali o minério de ferro extraído por outras empresas muitas vezes, como mostra nessa imagem, até que o minério de ferro seja refinado e se transforme em uma das suas vias em aço bruto, que é o que a gente consegue ver nessa outra imagem aqui, para que a Gerdau pegue esse aço bruto e transforme de fato nas suas funções de atuação final, como os vergalhões de aço para a construção civil, que já são uma transformação terciária do aço ali para a indústria. Então, sim, empresas que são comoditizadas acabam tendo ciclos de alta e de baixa muito longos e difíceis de prever. Em compensação, uma empresa que é geradora de caixa, que é um bom ativo para investir. Se você encontra um método que te mostre o momento em que ela está barata, muito provavelmente o que você vai estar fazendo é aproveitando os ciclos de alta das commodities, enquanto que o ciclo de baixa, quando ela fica cara demais, vai estar indicando muito provavelmente uma venda para os investidores que a gente chama de value investors, que buscam empresas mais descontadas na bolsa. E assim a gente consegue olhar para os gráficos da Vale, da Gerdau e da própria Petrobras e entender que sim, existem formas de, nesses períodos de alta e de lateralização, encontrar os momentos exatos de compra das companhias e evitar os momentos onde o preço está esticado demais, como o pré-2009 ali, onde eu te mostrei. E é justamente aqui que entra a nossa metodologia de ações baratas, que rege toda a decisão por trás desse vídeo que eu tô fazendo para você. Então, por que o nosso time da gestora lá olhou para a Gerdau e entendeu que ela estava barata, assim como 19 outras empresas que fazem parte do portfólio do fundo de ações baratas, por exemplo? O fato é que a cada 3 meses acontece o que a gente chama de período de rebalanceamento de uma estratégia como essa, onde de uma forma totalmente matemática a gente olha para as mais de 400 empresas disponíveis para investir na bolsa para filtrar várias delas e encontrar somente as mais baratas. Para isso, são aplicados 4 filtros específicos, como filtros de liquidez, onde as empresas menos líquidas são retiradas, as empresas que não apresentam resultados operacionais positivos são retiradas, ou seja, na média, aquela empresa que está no prejuízo, ela nem vai passar pelos filtros da estratégia. E no fim, a busca é por aquelas empresas que ainda estão gerando um caixa muito alto, sendo que, ao mesmo tempo, o seu valor de mercado está depreciado demais. E para isso, a gente usa a métrica chamada EV/EBIT, que na sua fórmula inversa é chamada de Earning Yield na bolsa. E o mais legal de investir assim é que a gente olha para o passado e vê que comprar as ações mais baratas da bolsa teve uma performance 5 vezes maior do que quem investiu em empresas mais caras, como esse gráfico está mostrando para você. Inclusive, se você achou interessante essa forma de encontrar ações baratas e quiser descobrir 10 outras empresas que estão extremamente baratas nesse momento que você assiste o vídeo, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu te contando como é que a estratégia funciona e te ensinando a aplicar ela e te revelando essas 10 ações lá no fim. Para você baixar é totalmente gratuito, eu vou deixar um link aqui em cima com o e-book ou no segundo da descrição do vídeo também. E aí, beleza, dito tudo isso, a gente vai olhar para o EV/EBIT da Gerdau e a gente vai perceber que ela teve um ciclo ali entre 2017 e 2020 onde ela estava mais cara, segundo essa métrica, e a partir de 2021, depois das suas quedas, ela passou a ter um EV/EBIT muito
muito mais atraente em termos de precificação. E foi exatamente isso que permitiu com que a Gerdau entrasse nas 20 empresas mais baratas da bolsa com um earning yield atualmente de quase 20%. Ela já estava na carteira de ações baratas e como nos últimos meses ela caiu pra caramba, em mais de 33% de desvalorização, a estratégia de ações baratas preconiza que você deve ter a mesma quantidade de dinheiro em cada uma das 20 empresas da estratégia. Então, se a Gerdau caiu e outras empresas se valorizaram ou ficaram de lado nesse mesmo período, como é o caso da Positivo, Posi3, que nesse mesmo período de dezembro até agora ficou no 0 a 0, ou o caso da Leve 3, que teve uma valorização de 15%. O que aconteceu é que a Gerdau ficou com um patrimônio mais para trás, ali no rebalanceamento do fundo de ações. Foi nesse momento que, na hora de rebalancear, foi preciso colocar um pouco mais de recurso nessa empresa para que ela ficasse igualada com todas as outras da carteira. E assim eu deixo muito claro para você que essa tomada de decisão é puramente baseada em matemática e uma estratégia comprovada. O que quer dizer, inclusive, que se a Gerdau não passar nesses filtros daqui a um mês, 2, 3, 4 ou 5, ela vai simplesmente deixar a carteira de investimento, porque a tomada de decisão é 100% sistemática e não por narrativas ou tentativas de prever o futuro. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo como é que você investe, o que é que você está pensando da Gerdau nesse momento e me conta se esse vídeo agregou valor para você, se teve informação que realmente saiu daqui e você disse, poxa, hoje aprendi alguma coisa diferente. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos na prática, mesmo que você hoje esteja do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.